do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, inciso 1, um terço dentre juízes dos tribunais regionais federais e um terço dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados em lista tríplice, elaborado pelo próprio tribunal. Inciso 2, um terço em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Estadual, Federal, Estadual, Distrital, Distrito Federal e territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, processar e julgar originariamente. A linha A. Nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, os dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. A linha B. Os mandatos de segurança e o habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ou do próprio tribunal. A linha C. Os habeas corpus, quando o coautor ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coautor for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1, ou bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. A linha E. As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. A linha F. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia de autoridade de suas decisões. A linha G. Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União. A linha H. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Inciso 1. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Inciso 2. Julgar em recurso ordinário. A linha A. Os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. A linha B. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. A linha C. Em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Inciso 3. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. A linha B. Julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal. A linha C. Der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça. Inciso 1. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre as outras funções, regular os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Inciso 2. Conselho de Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante.